Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você que nos assiste através do canal do YouTube. Não esquece, clica aí no inscrever-se. Ativa o sininho porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos informações, quadros especiais, assuntos importantíssimos e você, olha, recebe a notificação no seu tablet, computador, smartphone, aonde e quando você quiser. Dá para assistir aqui a nossa coletânea, tanto ao vivo quanto as nossas reprises. Tem uma coleção incrível aqui com todos os nossos quadros. Apontando a câmera do seu QR Code para a tela, olha, você consegue então aí acessar o nosso portal com todos os nossos programas. Tem esporte, política, saúde, aquelas dicas de qualidade de vida, bem-estar, então você encontra aqui. Tem De Olho no Som com muita música, trazendo aí novidades para você que gosta de cantar, quer aprender, toca instrumentos, trabalha com festas, com eventos. Esse daí, olha, é o seu programa. Além de café, poesia, cinema, arte, tudo isso entrelaçado aqui. Cultura jovem, com novidade, modernidade, para você de casa não perder nada do que está rolando aí na internet. Além de tudo, olha, o nosso TVI News. Tem quadros de direito com Úrsula, com Abraham Feldman. E dá para você também, olha, deixar a sua mensagem, a sua pergunta durante todo o programa aqui no chat. Além das sugestões também, hein? Aceito suas sugestões. Se você tem um tema, um assunto, uma notícia, algo importante, impactante, ou algo que você quer que a gente traga, manda aqui pra gente através do nosso Instagram também. Dá para você acompanhar um pouco aqui da família TVI, TVI Play Oficial. Acesse aí, segue a gente e vem ser feliz. Afinal, são 20 anos de TVI. 20 anos contando, ouvindo, fazendo parte da sua história. E tendo você aqui, olha, como convidado especial todos os dias. A gente, ó, tem esse compromisso, hein? De segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas. E a gente segue aqui com toda uma programação. Tem muito esporte também depois aqui do TVI News. Eu já quero iniciar, então, aqui um dos nossos destaques do dia, porque vem muita notícia por aí, então, tá? Olha, além disso, teve uma quadrilha também que foi aí pega, roubando 2 milhões aí em carga com aquelas canetinhas emagrecedoras. Tem também um acidente no Autódromo de Interlagos. Acontece, então, aí, olha, que já já eu volto aqui com os nossos giros de notícia para você, então, não perder nada. Mas eu já quero começar então aqui com um dos nossos destaques do dia, uma das notícias que tem repercutido muito aí, olha, a nível mundial. Rússia bombardeia então Ucrânia com cerca de 450 mísseis. Olha a situação então aí, destruição total, né? Quando a gente vê isso aí, olha, se trata de um ataque aéreo que atingiu quase toda a Ucrânia e provocou incêndios em prédios residenciais e, segundo então o presidente Volodymyr Zelensky, a capital, Kiev, também foi atingida, onde 4 pessoas morreram. Então a Rússia atacou aí, olha, a Ucrânia com um ataque aéreo massivo de drones e mísseis em diversas regiões aí na madrugada dessa sexta-feira, tá? 6 de junho. Ao todo, mais de 450 projéteis foram utilizados aí, então, pelos russos. E segundo as autoridades, então, na capital, 4 pessoas morreram. Após o ataque, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o exército atacou alvos na Ucrânia em respostas a atos terroristas do rival. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele havia prometido uma resposta ao ataque ucraniano de drones e também de aviões de guerra russos. Então já era algo que era esperado. Tanto o Vladimir quanto então o presidente ali da Ucrânia já haviam falado aí sobre esses ataques e agora, olha, quem mais sofre nisso tudo é a população. Pode deixar a imagem aberta, Cássio, por favor, para o pessoal de casa entender a situação atual. Essa guerra, esse lançamento de projéteis, de mísseis, tem uma destruição massiva. A gente consegue observar aí, olha, esses mísseis, esses drones, quando eles são lançados,
É questão de segundos. Assim que chega naquela região, sobrevoa aquela região, já começa, olha, a detonar as bombas. Então, assim, as pessoas estão ali no seu dia a dia normal, você olha para cima, vê um míssil em cima da sua casa, perto da casa de um familiar, de um amigo, de um conhecido, de um vizinho, e de repente, olha, uma destruição como essa. A gente já sabe aí, olha, que foram 4 mortos na capital Kiev, após esse ataque aéreo aí, então, de drones e mísseis. É uma situação realmente muito complicada, onde 4 morreram, 20 ficaram feridos aí com esses ataques, e desses 20, 16 foram hospitalizados. Já as autoridades informaram aí, olha, que tem outros 29 feridos ali em outras regiões da Ucrânia. Esses mísseis causaram aí grandes explosões na cidade de Lutsk. Além de Kiev, Lutsk também recebeu aí esse ataque massivo. Agora a gente fica, né, na expectativa para que essas pessoas elas se recuperem o mais rápido possível, tendo atualizações então aí sobre o ataque. A gente retorna aqui conversando com vocês. Entretanto, o exército da Ucrânia já afirmou que os russos eles utilizaram 452 projéteis no ataque. Entre eles, quais são, Pérola? 407 drones, 45 mísseis, sendo 6 mísseis balísticos, 38 mísseis de cruzeiro e um míssil anti-radar. Ou seja, já era realmente ali projetado essas explosões em toda a Ucrânia. Então, eles já mandaram na expectativa, sabendo onde esses mísseis, eles seriam lançados ali e aonde essas pessoas conseguiriam, então, atingir. Qual região seria? Tendo atualizações aqui, a gente retorna para vocês, tá? E traz aqui, então, essas informações. Olha, a gente vai falando, a voz prende, a voz segura, mas a gente continua aqui batendo esse papo, porque quando a gente fala, então, aí, dessas guerras e esses lançamentos de mísseis, a gente assusta cada vez mais, né? Aonde esse mundo vai parar? A gente vê a população cada vez mais sofrendo. Infelizmente, olha, 4 mortos, 29 feridos, isso aí então na capital da Ucrânia, tá? Outras regiões ali também por toda a Ucrânia tem diversos feridos, um ataque assim violento que realmente chega a ser muito difícil para quem vive nessas regiões, né? O Brasil com toda a tristeza, violência, criminalidade, morte, falta também de penalidades, né? Porque as nossas leis, elas não funcionam com o teor que deveriam ser, para punir realmente atos também aqui que tem se intensificado no Brasil, mas ainda assim é um lugar que a gente consegue deitar a cabeça em nossos travesseiros, saber que nossas famílias estão ali, cada um abrigado em sua casa, e que ao menos a gente vai acordar sem uma explosão dentro de casa. A não ser que seja alguém, né, desnorteado e que faça ali esse ataque, porém que não vai acontecer isso da noite para o dia. Então, com todos os problemas, o Brasil ainda é um local que a gente consegue se deitar e levantar sem medo de ataques ali de outros países, né? Olha, um outro destaque aqui também do nosso hall de notícias é o caso de um empresário que foi encontrado morto, sem as calças e, além de tudo, ele já estava ali no autódromo de Interlagos com alguns amigos. Então, ele foi encontrado morto em um buraco de obra no autódromo de Interlagos. E o que se sabe até o momento é que ele estaria ali com alguns amigos conversando, eles teriam bebido, ele estava agitado, teria feito uso ali também de entorpecentes. É o Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, de 35 anos, que foi localizado aí após 4 dias do desaparecimento. Segundo a polícia, a principal hipótese, então, é que ele tenha sido colocado no local já sem vida, já que ele foi encontrado ali, olha, sem a calça e também sem os tênis. A morte, então, do empresário Adalberto trouxe aí diversas dúvidas, tanto para a polícia quanto para a família, para quem também acompanha o caso.
Ele desapareceu então na noite de sexta-feira, 30 de maio, após informar um amigo que iria buscar o seu carro no estacionamento do autódromo, na zona sul de São Paulo. O corpo foi encontrado então na terça-feira, 3 de junho, dentro de um desses buracos aí, olha, que aparece na tela para vocês. Em um desses buracos, o corpo dele foi encontrado, foi nesse buraco aqui do meio, olha, onde está realmente ali a polícia fazendo toda a perícia e investigação do local. A Polícia Civil trata o caso como uma morte suspeita e apura agora aí as investigações do que aconteceu nas horas que antecederam, então, o desaparecimento e a localização do corpo. Então agora a gente fica esperando pela linha de investigação ela ser concluída e que a gente tenha assim as respostas, né? A gente sabe que antes dele aparecer, ele fez alguns vídeos ali com amigos, ele mostrava ali também muita felicidade. Inclusive em um desses vídeos ele falava, olha, vocês sabem, né? Minha esposa autorizou que eu viesse. Agora vocês estão aí em casa, tá todo mundo com medo da esposa. Então ele até brincou com outros amigos ali no grupo, dizendo que a esposa dele, a Fernanda, com quem ele tinha um relacionamento já de 8 anos, permitiu que ele fosse ali para o autódromo na sexta-feira, 30 de maio, com os amigos, porém ele não retornou para casa, o que estranhou, que fez com que a Fernanda estranhasse e acionasse a polícia, porque ele sempre mandava tanto foto quanto vídeo, áudio, ligações, e de repente ele parou de mandar mensagem, ela liga, ele não atende, incansavelmente ela tenta mandar mensagens, quando de repente ela percebe que ele estaria desaparecido, então contacta a polícia, faz a denúncia, eles começam ali a busca pelo corpo, toda a investigação, e então encontra vestígios de que ele não teria saído ali do autódromo. Ou seja, pelo monitoramento de câmeras, ele não teria saído ali do autódromo em nenhum momento. As câmeras mostravam apenas que ele entrou, os amigos saíram do autódromo e ele simplesmente ficou lá. Então, se já se passavam ali um final de semana, onde é que ele estava? Não recebia mensagem, não tinha contato com ninguém e a polícia começa a procurar. Já que ele não saiu do autódromo, onde ele estaria dentro desse autódromo? O que aconteceu de fato com ele? É quando eles chegam aí até esse local, uma parte mais restrita ali do autódromo, uma parte mais isolada, e fazem ali alguma busca, as equipes então encontram um corpo. É identificado, a família então faz a identificação, e sim, era o corpo do Adalberto. Então ele foi encontrado ali sem as partes de baixo, ou seja, sem calça, foi encontrado somente de cueca. E além de tudo, estava também sem os tênis, né, os pares de tênis. Pode abrir a imagem dele, por favor, Cássio. No dia do desaparecimento, ele estava aí, olha, com essa roupa, essa jaqueta, né? Já é uma roupa ali específica para o tipo de treino, para o tipo de atividade que ele faria também. E os amigos contam que ele estava muito agitado após o uso tanto de bebida alcoólica quanto de entorpecentes. Então agora a polícia faz um levantamento ali para saber quais foram os entorpecentes utilizados por Adalberto nesse momento. Entretanto, o corpo não tinha vestígios ali nenhum, tanto de luta corporal, não tinha arranhões, não tinha vermelhidão. E agora a polícia segue aí com as investigações. E tendo atualizações, eu retorno aqui com vocês para a gente falar aqui então um pouco sobre esse assunto também. Olha, uma outra coisa que eu quero bater um papo aqui com vocês então é sobre as canetinhas emagrecedoras. Caiu no gosto, caiu na moda, virou tendência. Você o quê? Fazer a aplicação ali tanto de Ozempic como a Mounjaro. A Mounjaro, ela chegou recentemente aqui no Brasil, entretanto ela é comercializada, olha, por alguns R$1.000, hein? Ela é bem carinha, entretanto ela caiu na graça dos brasileiros. Chega a ser R$5.000 uma dose, uma aplicação. Algumas pessoas precisam passar por 3, 4 aplicações para obter o resultado de emagrecimento que desejam. Então imagina aí, hein? De 5.000 em 5.000 é dinheiro. Agora, apesar de ter caído na graça dos brasileiros, ela apresenta risco à saúde também. A gente sabe que essas canetinhas emagrecedoras precisam ter um acompanhamento médico, nutricionista, você precisa ter uma alimentação regrada, balanceada, rica em proteínas, ferros. Porque se o seu corpo ele precisa combater aquela gordura, realmente o seu corpo está numa fase ali de cetogenia. Então agora você tem que ter altos índices ali
tanto de ferro no seu corpo para não entrar em um processo ali de anemia, quanto de proteína também para você estar forte, né? Então, agora a gente sabe também que tem uma quadrilha aí, olha, que a polícia desmascarou. Após uma investigação, cerca de 2 milhões de reais aí nessas canetinhas. A gente tem aí o vídeo, pode colocar, Cássio, por favor, para o pessoal. Então, esse grupo aí, olha, virou alvo de uma operação policial por roubar cerca de 2 milhões em canetas emagrecedoras em Salvador. Agora imagina a situação, né, gente? Já não bastava a situação toda aí de criminalidade, os perigos das ruas, agora ainda tem quem roube canetinha emagrecedora. Mas é o que eu falei com vocês, em relação aos valores, né? Tem dose dessa caneta aí que chega a ser 10 mil reais. Pode custar aí cerca de 10 mil reais. Então, assim, as canetinhas caíram na graça aí da população e esse grupo, então, foi aí alvo desta operação policial. A gente fica também na expectativa para entender ao certo o que acontece, porque, assim, caiu na moda. A caneta foi permitida aqui, sim, a venda no Brasil, tá? Não é irregular, não é venda irregular. Já existem clínicas também que trabalham fazendo essa aplicação. E esse grupo aí, olha, eles são suspeitos de assaltar ao menos 23 farmácias localizadas no bairro Itapuã, Costa Azul, Armação, Pituba, Ondina, Barra, Cabula, Horto Florestal, tudo isso em Salvador. E eles então são alvo aí da operação Mirakel, que foi deflagrada pela Polícia Civil na quinta-feira, 5 de junho. A ação pretende desarticular, então, essa quadrilha especializada no roubo de substâncias injetáveis, que são essas canetinhas aí emagrecedoras, Ozempic, Amondiaro e tem diversas outras também aí. Então, essa operação aí, olha, conseguiu deflagrar, então, cerca de 2 milhões. Agora, imagina, a pessoa, além de roubar o cidadão na rua, ainda quer roubar os medicamentos. Agora, é uma quadrilha já que fornece também esse tipo de substância para as vendas ali em outras empresas, né? Então, foi desarticulado. E agora, segundo as investigações também, as lideranças do grupo criminoso corrompiam adolescentes para a prática criminosa. Então, eles utilizavam ali de adolescentes também, pagando valores ali para esses adolescentes praticarem esses atos ali criminosos em Salvador, a nossa capital baiana. O prejuízo causado aí por esses crimes foi de 2 milhões de reais. Então, de fevereiro até agora, junho, cerca de 2 milhões de reais. Imagine se não tivesse sido desarticulado até o final do ano, então teria sido aí um rombo, então, mais de 2 milhões. A gente fica agora na expectativa e já já eu volto aqui com vocês, cheio de atualizações e mais destaques do dia. Porque hoje é dia, então, de Politiza com Elas. Lisdeile Nobre e Larissa Araújo já estão aqui no estúdio, olha, e vão trazer aí novidades, mais um episódio especial, com, claro, um quadro diferente, harmonioso, e que você, olha, faz parte, que você é conectado aqui em mais um Politiza com Elas. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Lisdeile Nobre e Larissa Araújo. Beijo, menina! Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no Politiza com ela. Meu nome é Lisdeile Nobre e eu já estou aqui com...
Larissa Araújo, que agora o Politiza é com elas, não é verdade? Esse programa aqui, além de trazer para vocês assuntos de cidadania, discute também os destaques da semana, né? E de uma forma muito crítica, de uma forma corajosa, de uma forma também muito técnica, não é, Lisdele? Exatamente, é seu espaço de conversa, é seu espaço de consciência crítica. Então venha, porque aqui a gente transforma, a gente informa e promove ações. Nessa sexta-feira gostosa, clima de São João, tem muitos debates gostosos. Então passa com a gente esses próximos 30 minutos, porque a gente tem muito babado e muita conversa boa aqui, né? Não é isso, Larissa? Como que a gente vai abrir esse programa de hoje? Olha, essa semana a gente teve um destaque, né, aí, que foi a de Carla Zambelli, né? Zambelli. Zambelli é notícia. Deu o que falar, não foi, Lisdele? Porque Foi ela sim. foi condenada. E aí eu queria saber de você, Lisdele, o que isso significa, né? Uma parlamentar ser julgada, né? E ela teve ali uma pena, uma condenação. O que isso primeiramente significa? Depois a gente vai falar da postura que ela teve, né? Como ela resolveu essa situação, mas o que isso significa? Larissa, ela foi condenada, ela tem duas ações no Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma ação em virtude de ter, juntamente com o hacker, né, Walter Delgato, eu esqueci o sobrenome agora, ela invadiu, né, juntamente com esse hacker, na verdade, ela autorizou que esse hacker fizesse essa invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça e ele promoveu ali o preenchimento de um mandato de prisão, como se fosse o Alexandre de Moraes tivesse decretado a sua própria prisão. E o texto foi vacalhado, um texto debochado, do tipo ele dizendo, olha, eu me acho Deus, por isso que não vou dar muita explicação, estou decretando a minha prisão. E o final era muito debochado, do tipo, publiques, intime e faça o L. Além disso, eles também promoveram ali a criação de peças judiciais e essas peças judiciais, como uma quebra de sigilo, chegou no celular de Carla Zambelli 22 segundos. E esse material probatório são peças irrefutáveis que a Polícia Federal tem nessa ação. Enfim, ela foi condenada nessa ação por 10 anos, né? Ela tem um outro processo no STF que é em virtude daquela perseguição que ela fez a um simpatizante do Lula na época, e ela perseguiu ele portando uma arma de fogo. Ali, ela também tem uma condenação, mas ainda está em curso esse procedimento por volta de 5 anos, fora outros procedimentos que ela tem fora do Supremo Tribunal Federal. Então, ela tem dois. E esse da invasão do Conselho Nacional de Justiça, que é um crime grave, né? Ela, para tentar colocar ali, descredibilizar as instituições como o Poder Judiciário, mostrando, olha, se todo mundo pode invadir o Supremo Tribunal Federal, como de lá uma urna eletrônica, né? Era a tentativa dela de descredibilizar o objetivo final na época. E ela sofreu essa condenação ao perceber agora, dia 14 de março, a sentença, né, já que já não cabia mais tantos recursos, ela promoveu a sua fuga, uma fuga bem desastrada, vamos dizer. É isso que eu ia falar agora. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, né, que acompanhou essa notícia, ainda tem muitas dúvidas, né? E nada melhor do que ter uma especialista, nós temos aqui, né, Lisdele Nobre, da área de direito, para poder falar isso de uma forma com muita propriedade, com muita responsabilidade e com muita competência, né? Aqui você tem, além da informação da verdade, você tem a qualidade dessa informação. E aí, Lisdele, ela foi condenada a 10 anos, né? Aí todo mundo esperava que ela fosse presa, né? Surpreendentemente, ela partiu para a Europa, né? E aí eu queria que você pudesse esclarecer para a gente. É possível, é permitido, é legal, né? Essa fuga que ela teve, porque ela alegou o seguinte, né? Que ela vai lá fixar residência na Europa, né? E, ou seja, não vai cumprir aqui, então, esses 10 anos de prisão, como seria? Eu até quero pedir para Cássio botar as imagens aí, né, de Carla Zambelli, para mostrar para os nossos telespectadores de quem a gente está falando. Pois
Pois bem, Larissa, olha, eu vou dizer que foi um olé que ela deu na justiça. Foi um olé. Apesar que, assim, muitos especialistas que eu escutei essa semana estão dizendo que foi uma fuga meia desastrosa, né? E que, de certa forma, ela também fez um desfavor pro próprio PL, pro próprio bolsonarismo, porque isso vai agora colocar mais rigidez naqueles que estão sendo investigados e aqueles que estão prestes estão passando por ações judiciais por conta desses atos que aconteceu, principalmente de 8 de janeiro, né? E ela ainda tem tinha, né, ou tem um mandato em vigência, né? Exatamente. E ela saiu, né, pela Argentina, ela foi para Foz do Iguaçu, dali ela cruzou fronteira para a Argentina, da Argentina ela pegou um voo para os Estados Unidos e ela deu 2 entrevistas ainda em solo americano, né, tudo indica, parece que ela estava na Flórida, e ela deu uma entrevista ali dizendo que, olha, primeiramente eu estava dizendo que eu estava doente, tudo, eu tinha atestados médicos, eu saí para me tratar. Até então, ela já teve o passaporte anteriormente retido, mas a justiça achou que ela não oferecia riscos e aí devolveu esse passaporte, né? Então ela não havia nenhuma proibição para Carla Zambelli viajar, mas ela, por incrível que pareça, ela declarou que ela não está doente e que ela está fugindo mesmo. Mentira, né? Ou seja, ela confirmou a sua própria fuga, né? Ela disse, olha, eu não concordo com a justiça brasileira, eu estou sendo perseguida, né? Eles estão caçando o meu mandato, eu tô dando tchau, né? E tô indo embora. E, segundo ela, tem cidadania europeia, parece que ela foi para a França. França não, Itália, né? Ela foi para a Itália e lá ela disse que vai se apresentar. Eu não sei que condições é essa que ela vai se apresentar, mas já foi decretada a prisão preventiva dela e ela entrou para a lista de difusão da Interpol, a lista vermelha. Então, ela hoje é uma foragida internacional. Ô, Lisdeile, ela também já afirmou diversas vezes, como defesa, né, que ela sofre perseguição política no Brasil. Sim. Você acredita que essa fala dela, né, que esse argumento dela se sustenta diante das provas judiciais? Não se sustenta, né? É até esse motivo, Larissa, que se verifica se ela vai poder ser extraditada ou não. Por quê? Os crimes, que são crimes de opiniões, que são os crimes de liberdade de expressões, de acordo com tratados internacionais, há diversas variedades, né? Então, um país pode entender que ela está sendo perseguida e ela não foi nem boba nem nada, ela foi para um país que tem uma presidente que é de extrema direita, então ela poderia ter um certo acolhimento, né, por ela fazer parte desse núcleo de extrema direita, mas ela não foi processada e julgada por um crime de opinião, um crime de informação, um crime de expressão. Ela foi julgada por um crime comum, né, que é invasão de dispositivo informático, que é invasão de bancos de dados, de sistema informático de uma instituição, de um poder, né? Então, o crime que ela cometeu e foi processado e julgado é um crime comum. Então, não se trata de um crime de liberdade de expressão que ela quer ir para lá se manifestar. Olha, ela, na verdade, está tentando pegar o próprio enredo do Eduardo Bolsonaro, né? Ela está tentando memetizar e o Eduardo Bolsonaro tentando imitar. Porque o Eduardo Bolsonaro tem situações diferentes. Ele foi para fora do país para promover uma campanha em favor do pai, né? Tentando apoio do governo americano, de Donald Trump ali, né, para esse apoio, de certa forma, pressionar o STF, mas no caso de Carla Zambelli, ela está em fuga, né, ela não está ali, ela vai tentar utilizar essa narrativa, né, com relação à liberdade de expressão, mas ela não está ali por conta disso, né, ela está tentando utilizar a mesma narrativa, mas na verdade ela está em fuga. E você tocou no assunto, né, sobre a exemplo do Bolsonaro, né?
Eduardo Bolsonaro. E eu queria saber, uma dúvida agora que repercutiu bastante essa fuga dela, né? Para os bolsonaristas foi considerado como uma vitória, por exemplo, né? Mas politicamente, o que que isso significa para aqueles apoiadores, né, do bolsonarismo, daquelas pessoas que estão ali envolvidas? Olha, ela é uma mulher que foi eleita com 1 milhão de votos. Então, isso tem força. Foi expressivo, né? Foi expressivo. E ela, Larissa, conseguiu em poucos dias arrecadar mais de 270 mil reais, que, segundo ela, vai utilizar esse dinheiro aí, né? Provavelmente ela deve utilizar esse dinheiro para manter a sua estadia num país europeu, né? Então, assim, não é uma mulher de relações frágeis, né? É uma mulher de relações fortes, né? E o bolsonarismo pode entender isso também como uma vitória, né? Mas vamos dizer que o próprio Jair Messias Bolsonaro, que é o representante de tudo isso, né, dessa extrema-direita hoje no Brasil, hoje repudia ligações com Carla Zambelli, até porque ele a culpa pela derrota nas eleições por conta do episódio que ela correu atrás daquele homem portando uma arma de fogo, apontando aquela arma de fogo. Então ele aponta que ela fez perder vários votos no eleitorado feminino, né? Mas a família Bolsonaro pode gostar dela estar lá na Europa, num país que ela vai ter ali uma rede social e ficar aquela caça de ressonância ali gritando as mesmas coisas que Eduardo Bolsonaro está gritando. Então, pode ser que por debaixo dos panos, ou até por cima dos panos, ele consiga promover novamente as relações com a família Bolsonaro. Mas, como diz, está sendo uma novela aí. Então, cenas dos próximos capítulos vai dizer melhor, né, Larissa? Como ela está sendo, assim, agora procurada, né, internacionalmente, você acredita na possibilidade mesmo de extradição dela? A extradição dela tem que certificar, porque até então uma mulher que é do Brasil, ela é brasileira, né? Ela tem dupla nacionalidade? É isso que tá, né? Ninguém sabe ainda, né? Diz ela que tem, né? Agora, ela vai ter que sustentar isso se tem essa dupla nacionalidade. Mesmo tendo essa dupla nacionalidade, o Brasil pode contar com uma cooperação da extradição dela, porque até que tamanho, Larissa, essa nacionalidade italiana? Até quanto tempo ela, vamos dizer assim, né, que ela coloca a mão assim, né, até quanto tempo que o italiano que coloca a mão assim, ela sustenta que ela é de fato uma italiana, né, quanto que essa é italiana, né? Bom, aí vai tudo ser certificado, aí vai depender de uma série de variantes aí para verificar se de fato ela vai conseguir ficar ali dentro do país com certa tranquilidade ou não. Eu não estou acreditando nessa tranquilidade, eu estou acreditando que ela possa sim ser extraditada. Ou senão ela vai ter que se esconder. E que não é fácil hoje se esconder, Larissa, porque hoje é muito reconhecimento facial, né? O georreferenciamento, né? O próprio celular, são pontos de localização que você consegue localizar um ser humano que depende de eletrônicos, de acessos o tempo todo. Ela mesma deu uma entrevista nos Estados Unidos, em pouquíssimos minutos, um youtuber já falou que era na Flórida, na rua tal. Então, não sei se Carla Zambelli vai ser tão esperta assim para dar esse chapéu. Bom, um chapéu ela já deu. Já deu, né? Já provou que o sistema ali está meio fragilizado, né? Mas um ponto interessante também para a gente comentar aqui, Liz Daily havia mencionado agora há pouco na fala que a Zambelli, ela conseguiu, inclusive, uma doação bastante robusta, né? Para poder financiar até mesmo agora a sua fuga. Mas a gente tem que lembrar que ela não foi a única que recebeu já doações, né, da população nessas circunstâncias, mas ela também tem bens, né, bens particulares, inclusive foi solicitado o bloqueio desses bens, né? Ela pode ainda movimentar esses bens lá fora, no exterior, e continuar se utilizando dos recursos financeiros pessoais? Larissa, tá tudo bloqueado já. Ela
ela fugiu. Ela foi para a rede social, diz que fugiu, que é lógico, evidentemente, que em pouquíssimas horas a prisão dela ia ser decretada. Eu nunca vi uma fuga dessa forma. Ó, gente, eu tô fugindo, viu? Eu deixei esse Pix, recebi esse dinheiro, entendeu? Em tal lugar, eu tô me licenciando, eu vou viver lá, eu não concordo com a juíza. É logicamente que a justiça não ia ficar de braços cruzados. Então, eu não entendi uma fuga dessa tão comunicativa. E aí a justiça já decretou aí AP, cancelamento de passaporte, decretou aí a suspensão da movimentação dos seus bens, né? Enfim, né? Ela já não está com tanta disponibilidade mais, né, de utilização de contas, de Pix aí, que já está tudo bloqueado. Mas para uma avaliação, uma reflexão final de você, telespectador, a gente agora queria saber, né? Só para fechar esse ponto mesmo com Isabelle, você acredita que esse fato que aconteceu foi um ponto fora da curva, né? Porque foi inédito essa questão da fuga aí, desse olé que ela deu, foi algo inédito ali que fugiu da curva, ou aquilo ali representa que uma determinada classe da elite política, se assim a gente pode dizer, né, está realmente de fato acima da lei? Olha, Carla Zambelli sempre foi um acontecimento, né? Carla Zambelli, sempre causou. Ela sempre causa, né? Ela sempre foi uma causadora, Danadinha. né? Ela é um próprio acontecimento. Então, assim, realmente, não pode dizer que a Carla Zambelli é um ponto fora da curva, que de fato ela é, né? Mas, Larissa, respondendo a sua pergunta, né? Ela representa, sim, uma elite que acha que está acima da justiça brasileira, né? Então, de fato, ela foi processada, ela teve o tempo de defesa, foi ampla defesa, abriu por contraditório, né? Mas as provas eram irrefutáveis, né? Então, você tem uma prova que ela recebe 22 segundos de um hacker, o material que foi promovido ali através de uma invasão, é muito difícil contestar uma prova tão robusta dessa. Mas agora vamos mudar o rumo da prosa, vamos sair de uma seara de fuga internacional e vamos para Itabuna. Semana quente na Câmara de Vereadores, né, Larissa? Aqui na região, nos últimos meses aí, a gente vem de uma sucessão de acontecimentos nas câmaras de vereadores que tem chamado a atenção do público eleitorado. E eu queria saber alguns babados. Dá para você contar alguns bastidores? O vereador Danilo, que também é outro que causa, né? Tá ali. Ele deu uma entrevista afirmando, eu não sei exatamente, eu acho que você deve saber melhor a frase aí que ele utilizou, mas essa frase fala de uma conotação que ele se autopromove, né? Ele se autopromove, mas nessa autopromoção, os outros vereadores se sentiram despromovidos, né? Um se sentiu promovido e outros se sentiram despromovidos. E ele disse aí, né, é algo que não agradou aí os colegas, né, da Câmara de Vereadores, os demais vereadores, que bateram em retirada para a sala do presidente e ali em reuniões falou, olha, para dar um freio nesse Danilo, a gente quer uma comissão de ética. Dá para você contar direitinho, Larissa, o que aconteceu aí na sua leitura? Como foi esse... Primeiro conta o caso pra gente, o que aconteceu lá? O que Danilo falou na rádio, na verdade? Na verdade, na semana passada, né, o vereador Danilo Freitas, ele havia dado uma entrevista para uma rádio local aqui em Itabuna e ele ali se autopromovia, como ele mesmo falou, com a seguinte frase, né? Eu não sou vendido, o meu mandato é do povo. E aí os outros vereadores, né, acreditam que a população subentendeu que somente Danilo, né, estava ali naquele nicho de políticos honestos, né? E aí durante a sessão da terça-feira desta semana, diversos, a maioria dos vereadores, os edis pediram a fala, né, para tentar ali não se justificar, mas rebater a fala do vereador, dizendo o seguinte, olha, a partir do momento que um vereador faz essa afirmação, coloca todos os outros numa condição oposta àquilo que ele está dizendo, né? Mas aí, Lisdeile, ontem mesmo, o Danilo retornou
com uma outra entrevista, né? E como eu já imaginava o contexto ali da narrativa dele, ele reafirmou nessa entrevista que ele não fez nenhuma afirmação direcionada a um vereador ou aos vereadores da Câmara de Itabuna, que ele estava falando dele mesmo, que ele só poderia falar sobre a verdade dele. E aí ele novamente afirmou aquilo, né? Eu não tenho nada contra os meus colegas, recebi sim, ele afirmou que recebeu críticas pessoais mesmo, que os colegas chamaram a atenção dele e disse, olha, essa sua conduta coloca em risco a imagem da gente, de todos nós na coletividade. Ele afirmou isso ontem, que foi chamada a atenção nesse sentido, né? Mas que ele compreende e vê como naturalidade a reação também dos colegas. Larissa, Danilo, ele faz parte de uma oposição, quase uma oposição solo ali dentro da Câmara de Vereadores, né? E ele tem um discurso muito contundente, né, em relação à administração municipal. Você acredita que essa motivação seja apenas para se ter um comitê de ética para dar um freio em Danilo, que tem avançado, ou foi por conta mesmo desse episódio que, de certa forma, os colegas se sentiram magoados, atingidos ali no seu mandato? Na verdade, eu particularmente acredito, eu tenho uma opinião e acredito que você também compartilhe da mesma, né? Toda a Câmara de Vereadores deveria já existir ali um conselho de ética já implantado, né? Exatamente. Não precisaria existir uma determinada situação ou diversos fatores que pudessem impulsionar isso. Tem que haver ali um conselho de ética para apurar mesmo a postura e a conduta de cada um e ser julgado normalmente. A gente sabe que tudo faz parte de jogo político também, né? Que há também situações nos bastidores políticos que não vêm a público, que não vêm de conhecimento da população e com certeza essas ações ali dos bastidores acabam movimentando e fomentando sim uma situação para que seja realmente implantada. Essa questão da conduta de Danilo foi utilizada como argumento na reunião com o presidente, né? Os vereadores, eles inclusive atrasou a sessão por conta disso, né? Para pressionar o presidente da Câmara nesse sentido. A última postura de Danilo foi realmente, né, o último argumento, mas com certeza tem uma costura por detrás dali, né? Para apurar outras condutas também. Em relação à implantação do Conselho de Ética, Danilo disse ontem que ele não teme por esse conselho, até porque em relação à entrevista que ele concedeu, ele falou que já procurou se informar, ele tem conhecimento de que nada do que ele falou na entrevista é passível, né, de colocar ele numa situação desconfortável diante do Conselho de Ética ali, né, mas na fala de alguns vereadores, né, quando for implantado o Conselho de Ética, deveria sim ser apurado a postura do vereador e de outros vereadores também, não somente dentro do espaço da Câmara, mas também fora. De fato, o Conselho de Ética não vai servir para ficar vigiando Danilo, né? Mas e sim toda a Câmara de Vereadores, né? O pau que dá em Francisco dá em Chico, né? Não é então, de fato, não é um conselho de vigilância para Danilo, né? Para o vereador, ainda mais da oposição, né? Então, o Conselho de Ética, de fato, ele deve existir porque são representantes do povo. Então, se exige da conduta deles algo que seja digno de quem lhe representa, né? Então, a comissão seja aí uma boa criação. Parece que já existia anteriormente uma proposta, tudo, né? Para a criação dessa comissão. Então, independente da motivação ou não, acho que o Comitê de Ética é válido aí para certificar, né, uma casa que está sempre sendo vigiada, né, avaliada pelos seus eleitores, né, Larissa? Porque, excluindo até essa colocação aí de Danilo, a gente já teve outros episódios também de posturas que foram assim inadmissíveis dentro da Câmara de Vereadores, né? Colegas que já foram insultados, xingados, né, ali na Assembleia. Então, assim, até por uma questão de ordem, é importante sim ter um conselho, até porque o conselho acaba inibindo, né, ali o comportamento de alguns nesse sentido. É verdade. Mas o presidente da Câmara, Manuel Porfírio, entrou com a bafa, tipo assim, deixa disso, vamos
vamos seguir em frente, tenha calma, meu povo. Foi essa postura que Manuel Porfírio falou, tenha calma, gente. Inclusive repercutiu também, né, a postura de Manuel Porfírio, né, muito bom articulador, ele tem essa característica mesmo, né, e enquanto a maioria dos edis estavam no mesmo tom, né, ali exaltados, chateados, reclamões, né, a postura de Porfírio, não que fosse contrária, né, mas foi amena mesmo, né, ele pediu ali, calma, vamos devagar, pessoal, o Conselho de Ética já vai ser implantado, foi dado início, né, na própria terça-feira, segundo o presidente da Câmara, já foi dado ali o início dos protocolos para a abertura dessa comissão de ética, mas ele não esboçou nenhuma opinião ali pública, nem mesmo na Assembleia, a respeito desta entrevista, né, ou também das falas dos outros, ele não endossou a fala dos demais vereadores, né, pediu calma, menos, e também na reunião também, vamos devagar, também que Danilo, né, pudesse ali também ter uma postura mais contida. Danilo ontem na entrevista ressaltou aquilo que muitos já sabem, né, ele tem uma boa relação com Manuel Porfírio, eles se conhecem antes mesmo do cenário político, e ele disse que compreende também completamente a postura de Porfírio, né, em ter que realmente implantar o Conselho de Ética, e que ele, devido ali à relação diplomática que ele tem com o Porfírio, está de acordo totalmente com a postura do colega. Então vamos seguir aqui para Uberlândia, mas vamos sair da Câmara de Vereadores e vamos para a Prefeitura. E as coisas também não andaram muito bem por lá essa semana. Mais de 80 milhões, né, foram repassados pelo governo federal quando foi decretado o estado de emergência. A cidade, né, estava em alerta aí com tantas chuvas e moradores desabrigados. O prefeito Augusto Castro, né, acabou de ser condenado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, a ressarcir para os cofres públicos 353 mil gastos, segundo o TCU, de forma irregular, os recursos federais que seriam voltados para socorrer vítimas das fortes chuvas que assolaram a maior cidade do sul da Bahia, Itabuna. As verbas, né, elas, na época, foram transferidas pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, e foi em virtude, né, da enchente aí do Rio Cachoeira em 2021, que na época as águas subiram 9 metros, né, e invadiram o comércio. Larissa, o que é isso, né? Uma condenação aí em pleno tempo que Augusto Castro estava vivendo ali seu céu de brigadeiros, né? Depois de uma reeleição histórica. Uma reeleição acachapante, né? A primeira reeleição, e vem essa notícia dessa condenação. Não somente com Augusto Castro, mas diversos prefeitos do Brasil inteiro receberam recursos naquela época por enchentes, né, que aconteceram. Não foi as enchentes naquele período, Liz, dele, não foi apenas aqui em Itabuna, né? Aconteceu em outras localidades também. E o que aconteceu é que foram dispersos também pelo governo federal muita quantia em recursos, sem necessariamente a comprovação através de licitação. Então aquilo ali facilitava também para possíveis fraudes. No caso do prefeito, né, a justiça ali alegou que não foi comprovado, né, a utilização adequada daqueles recursos, através de notas fiscais, por exemplo. Que seria para casas, né? Exatamente. Construção de 700 moradias. Moradias que não foram entregues em sua totalidade. As 700 moradias não foram entregues. O valor repassado foi 83 milhões, né? Que foi repassado pela Secretaria Nacional de Proteção e Desenvolvimento, Proteção e Defesa Civil, né? Na verdade, foi decretado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas foi repassado pelo Ministério da Integração, esperando que esse dinheiro fosse utilizado para construções de casas. E a Justiça determinou, através do TCU, né, a devolução de 353 mil reais. O prefeito pode recorrer ainda, né? Mas a gente acredita que seja muito difícil, né? Porque falta ainda documentação, né? Provas, né? Que realmente daquele recurso que foi utilizado. E ele também tem que pagar uma multa, né? De 40 mil reais. Bom, Larissa, a minha análise a respeito desse assunto, que quando há uma condenação no TCU, isso dificulta o índice de gestão.
Isso dificulta o trânsito para se ter projetos e repasses de dinheiro, já que a conta agora está negativa novamente, apesar que ainda tem recursos ainda a serem protocolados, aí, interpostos, né, por aquele que foi condenado, mas isso dificulta o trânsito, né, dele, que se julga um bom trânsito em Brasília, um bom trânsito político no governo do estado, mas uma condenação dessa já dá uma certa dificuldade nas relações de uma cidade que precisa de infraestrutura, né? De uma cidade que precisa de trazer novas obras para conseguir um desenvolvimento. Bom, Cássio, aquela voz do além, está aí dizendo que encerrou o programa. São 10 horas e 54 minutos, ainda temos mais 6 minutos, Cássio. Tenha calma. E antes da gente devolver aqui, né, para a nossa pérola, a nossa jaquinha do mês, só para dar uma aliviada, Cássio, né, nesse clima desconfortável. Estamos no mês do São João, Lisdeile. Como que está aí a decoração aí? Você já conseguiu apurar alguma coisa a respeito disso? Cássio, libera aí só esse vídeo pra gente encerrar aqui, né? A nossa programação aqui do Politiza com Elas. Só esse vídeo aí para mostrar como está bonita a nossa cidade, né? Totalmente em clima aí, esse grande tapete aí enfeitando a Avenida do Cinquentenário, que traz aí uma movimentação no comércio, muita gente já procurando a sua bota, a sua camisa xadrez. Então, a gente fica feliz. Eu, particularmente, adoro ver a Avenida do Cinquentenário toda enfeitada, e é muito bonito esse tapete, né? Esse tapete que sobrevoa aí a Avenida do Cinquentenário. E ao longo do mês a gente vai voltar nesse tema do São João, porque existem muitos contextos ainda para serem abordados a respeito da cultura e da economia. Então você, telespectador, não se aveste, não se aperte, porque Cássio está apertando a gente aqui. Mas ao longo do mês a gente vai trazer diversas temáticas juninas para vocês. Exatamente. Se você não assistiu esse conteúdo, não assistiu esse quadro, chegou já quase no finalzinho, tá aí na TVI oficial, no nosso canal do YouTube, tem a nossa playlist lá, legal para você assistir nosso programa. Depois a gente vai continuar falando aí dessa guerra das prefeituras que querem mostrar quem tem a melhor apresentação, o melhor cenário de artistas ali, o melhor elenco, né, no seu palco, para ser o melhor São João, o melhor São Pedro da Bahia. Você não sabe para onde olha, não é isso? Bom, o Politiza com Elas fica aqui. Eu e Larissa Araújo sempre está aqui trazendo para você muita informação, consciência crítica, para que você possa transformar e promover ações. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Acabou, Cássio! Tchau, tchau. Tchau. Tá ouvindo? É o som do trabalho. Quer obra? Receba! Trabalho, cuidado com a gente. É o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral em todo o estado, como essas de Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Taperoá e Tororó. Depois do Hospital da Costa do Cacau e da Policlínica Regional, o governo do estado ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu o SAMU em todas as regiões da Bahia. E com um recorde de investimentos em água e saneamento, está resolvido o problema de água em Itabuna. O Minha Casa Minha Vida Bahia entregou novas unidades no Conjunto Habitacional de Assanã e receba a obra. A água levou minha vida toda. Hoje eu durmo tranquilona. Quer casa nova? Receba! Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente.
Olha, de volta com vocês, eu já quero falar então sobre a ponte do rio Jequitinhonha, que passa então pela BR-101, localizado no trecho da cidade de Itapebi. O nosso apresentador aqui também da TVI, Val Cabral, esteve por lá, trouxe muitas informações em uma matéria muito importante. Pode colocar pra gente, por favor, Cássio? Agora são 11 horas e 7 minutos, dia 5 de junho. Dia do Meio Ambiente, estamos aqui na ponte do rio Jequitinhonha. Vários engenheiros, arquitetos, o pessoal ligado do CREA presente aqui na ponte do rio Jequitinhonha, justamente para debater junto a lideranças da região. Nós temos aqui vereadores, presidente de Câmara, nós temos aqui o ex-prefeito Peba, que é atualmente secretário em Itapebi, todos eles discutindo com os técnicos qual a melhor maneira de resolver o problema dessa obstrução da ponte. Parece que há uma maioria favorável à liberação da ponte, sobretudo para veículos pequenos e ônibus, deixando os veículos pesados, as carretas, para a operação através do desvio da Veracel, que deve ser urgentemente asfaltado em decorrência dos transtornos causados pela lama, pela poeira, por uma estrada ainda esburacada. Mas o importante é que as autoridades locais estão muito preocupadas e buscando, através dos governos, solução imediata para esse problema. A promessa de abertura da ponte a partir da próxima segunda-feira, no sentido de o trânsito ser fluido através dos chamados carros pequenos, né? Carro para turista, viaturas policiais, ambulâncias e os ônibus, porque o transtorno tem sido muito prejudicial para muita gente, não só do sul e extremo sul da Bahia, mas do todo o país. Olha, nós da TVI estamos aqui com o Joseval Carqueja, ele é presidente do CREA Bahia. E ele está fazendo uma inspeção aqui para dar um parecer técnico sobre efetivamente o que é que pode ser agilizado para que esse problema tenha solução. E a gente pergunta para o Joseval qual é o resultado dessa visita, né? Visita em loco. Você se deslocou de Salvador para vir aqui fazer esse trabalho. Qual é a mensagem que você dá para a população regional e o que é que você antevê de solução rápida para o problema? Bom, a gente veio aqui dois motivos, além de ver a situação aqui que a população aqui da região está passando por essa interdição da ponte do rio Jequitinhonha. Viemos com o evento que tivemos ontem em Onápolis e anteontem em Teixeira. Passei na terça-feira pelo desvio, realmente o desvio está caótico, muita trepidação. É um trajeto curto que está gastando aí 2 horas para a população fazer. Eu estou junto aqui com os conselheiros, engenheiros civis, inspetores engenheiros civis, para a gente estar fazendo um laudo para ser encaminhado para o Ministério Público Federal, que é uma grande ferramenta que a população tem para que faça as cobranças necessárias ao poder público. Então, o Ministério Público, ele precisa receber um documento técnico. Esse documento o CREA irá encaminhar até no máximo no início da semana que vem o Ministério Público Federal, para a gente juntos, a gente tá vendo com o poder público. Eu deixo o CREA à disposição ao poder público, a gente somar e sentar juntos para a gente ver uma solução que ajude essa população que está sofrendo aqui no extremo sul da Bahia. Bom, agora vamos bater um papo com o Peba. Peba, popularmente conhecido como Peba, é óbvio, ele é ex-prefeito de Itapebi e atual secretário. E tem liderado movimentos aqui da região no sentido de buscar esclarecimentos e datas de solução para o problema da obstrução da ponte do rio Jequitinhonha. Ninguém melhor do que Peba para dizer para nós o que efetivamente ele espera que aconteça para uma breve solução para essa situação de obstrução da ponte do rio Jequitinhonha, que está causando prejuízos enormes para as comunidades no entorno e para o país inteiro. Bom dia, bom dia. Um abraço aí pessoal da TVI. O que acontece hoje é o descaso do DENIT com o Itapebi e o Extremo Sul. Então, o Ventania, que é um distrito aqui de 12 quilômetros, e Caiobim, que é de 40 quilômetros, acabou. E o Extremo Sul, Porto Seguro, Itagimirim e Onápolis, está tudo acabado, porque não tem o transporte, não tem o ônibus. Nós, para trazer o paciente para Itabuna, para Salvador, vai ter que estar atravessando de cadeira de roda, pegando do outro lado, e eu espero que o DENIT venha
venha respeitar essa comunidade da região de Itapebi, daqui do Extremo Sul, porque é um descaso muito grande. Eu só vejo os deputados na mídia dizendo que vai vir. Hoje de manhã, o ministro Rui Costa, que disse que vai começar a ponte, que vai construir uma ponte do lado para demolir. Não precisa demolir a ponte, é só construir uma ponte do lado. O governador da Bahia pode muito bem, junto com o ministro, entrar dentro do helicóptero e descer aqui em Itapebi, em cima de uma ponte, para dar uma solução para a comunidade aqui da região do Extremo Sul da Bahia. Olha, essa é uma ponte que ela já precisa realmente ali de trechos onde tenham, né, uma reforma e, além de tudo, já foi também falado ali tanto pelos secretários da cidade quanto pelo pessoal da infraestrutura que fez ali então toda uma análise da ponte. A travessia, então, sobre o rio Jequitinhonha fica localizado aí na BR-101, no trecho que liga, então, a cidade de Itapebi. E agora ela será reaberta em 20 de junho com o sistema de siga e pare, que é exclusivamente para os veículos leves e também para vans. A medida emergencial ela foi anunciada aí na quinta-feira, 5 de junho, pelo ministro dos Transportes, o Renan Filho. A ponte tem 186 metros de comprimento e até o momento ela está interditada desde o início de maio. A passagem é uma importante conexão, então, sobre a zona rural e o centro da cidade. Esse bloqueio tem causado transtornos ali aos moradores que têm feito diversos vídeos e pedidos ali, então, para o governo que mudasse a atual realidade. A construção da nova ponte, com 510 metros de extensão, ao lado da atual, terá início somente em julho, com investimento avaliado em 100 milhões de reais e conclusão prevista em até 12 meses, ou seja, vai ter sim uma nova ponte, porém a construção está prevista para o mês de julho, com durabilidade de 12 meses. O valor do investimento total é de 100 milhões de reais e agora a população ela volta então ali com o transporte, o trajeto na ponte do Jequitinhonha, com veículos leves, ou seja, carros ali menores, nada de caminhão, ônibus, nada de veículo pesado. Embora a ponte também não esteja assim caindo, do jeito que as pessoas também já ficam com medo. Mas pelo tempo já é necessário sim, tanto reforma quanto uma construção de uma nova ponte que dê a segurança e acessibilidade de veículos mais pesados, com cargas que passassem ali na zona rural até o centro da cidade. E mesmo ali, olha, a gente sabe que esse é um trecho aí muito importante na BR-101. Então agora passa aí por esse processo também de siga e pare. O mesmo que a gente tem aqui, praticamente a mesma coisa aqui entre Itabuna e Ilhéus. Um trecho está sendo duplicado, uma nova ponte sendo feita, então tem homens ali na obra, na pista, e precisa também desse cuidado para evitar acidentes maiores, né? Evitar transtornos. A imagem mostra aí então um rapaz, ele que é cadeirante, deficiente, então ele precisa passar ali pela ponte, olha, e ele é a forma dele chegar até o centro da cidade. E agora a gente fica na expectativa de que o mais rápido possível seja feito ali uma nova ponte para que a gente consiga, então, olha, dar acessibilidade a todo mundo, não só quem vai passar de carro, moto, veículo leve, mas quem também, olha, precisa passar ali pela ponte para manter a sua rotina do dia a dia. Olha, continuando então aqui os nossos destaques do dia também, eu quero falar com vocês sobre um caso que vem repercutindo ali nas redes sociais, que dois cantores então, um deles que é o Heitor Costa, cantor de Arrocha, e uma dupla sertaneja, que é o Matheus e Cauã, eles estão com uma briga judicial por conta de uma música. A gente tem um vídeo aí então, onde mostra ali a dupla sertaneja, o cantor Cauã, fez então essa exposição ali dessa conversa com o cantor Heitor Costa. A música teria sido então utilizada pelo Heitor Costa como de sua autoria. Ele tinha entrado ali nos shows fazendo a abertura justamente com essa música que gerou essa repercussão nas redes sociais. Põe pra gente, Cássio. Achei totalmente desnecessário e paia da sua parte, né? Mas entendo. Agora, eu acho, não tenho certeza, que o escritório, que é o Sua Música, pegou a liberação da música.
tá entendendo? Caso não tenha pegado a liberação, você pode entrar na justiça e alegar que a gente roubou a sua música, e aí você ganha na justiça, tá? A gente que é do Arrocha, a gente pega a música de vocês e estoura aqui na nossa região. Você sabe o tamanho do Arrocha em nossa região, certo? Mas e aí você me diz, qual é a culpa que eu tenho, pô? Que compôs a música? Porque eu realmente não sei, pô, eu sou o intérprete. Eu tenho um escritório por trás desse, tá entendendo? E eu acho que, pô, velho, pelo... É considerado um crime de plágio, então, quando a reprodução é integral ou parcial de uma obra que pertence a outra pessoa, sem que sejam dados os devidos créditos ao autor. Ou seja, é uma prática popularmente aí conhecida como plágio e é considerada violação dos direitos autorais e está previsto aí, olha, no Código 184 do Código Penal. Então, no âmbito jurídico, o plágio musical é classificado sim como um delito contra a propriedade intelectual e é estabelecido aí pelo Código Penal, que prevê penalidades aí que incluem reclusão de até 2 a 4 anos e multa. Então, o que vem acontecendo aí, olha, é que além deles terem tido essa discussão nas redes sociais, a dupla sertaneja, Matheus e Cauã, um dos cantores que é o Cauã, ter falado que a música, ele quem escreveu, ele quem fez e deu notoriedade, e agora ele chama então o Heitor Costa para conversar, ele fala, olha, a música é minha, eu não quero que você entre mais no seu show cantando ela, e nem diga que é sua, porque é minha. Aí o Heitor falou, olha, eu sou cantor de Arrocha, as pessoas conheceram a sua música através de mim, pelo meu ritmo e a visibilidade que eu dei aqui da minha região. Então, sua música ficou famosa porque a minha região acatou com carinho e todo mundo gosta e todo mundo canta. Então, basicamente, foi aí, então, essa discussão entre a música ter feito sucesso na voz de um, na região que o rapaz canta, que é o Heitor Costa, aqui no Nordeste, e o Cauã, da dupla Matheus e Cauã, ter falado que não, que a música não fez sucesso por conta disso. E sim, porque ele escreveu, foi uma letra bonita e já tinha ganhado notoriedade pela fama, então, ali, de serem grandes artistas, né? Uma dupla reconhecida, uma dupla com nome aqui no Brasil. E claro que tem aí canções também de sucesso e de autoria deles mesmo, né? Então, agora a gente fica na expectativa para entender o que será feito em relação a essa questão da música, porque quem fica aí sofrendo com tudo isso são as pessoas que gostam de cantar e agora essa música passa por esse processo, porque quem gosta de um, às vezes já fica emburrado com o outro, já fica chateado. E agora então, que vem São João, as grades elas se conectam aí, a gente espera, olha, que eles tragam o melhor para o público e que seja resolvido da melhor maneira, sejam eles ali pessoalmente, conversando ou através mesmo do sistema jurídico. Olha, antes de passar aqui então a bola para Kleber Torres em mais um quadro de O Assunto É, quero falar com vocês sobre um caso muito triste que chega a enojar. Uma mãe foi agredida por 2 filhos, um de 15 e o outro de 16 anos. 2 adolescentes espancaram brutalmente a mãe ali em Olinda, Pernambuco. Ela fala então que ela estaria fazendo uma conversa, uma espécie de conselho aos filhos. E durante, então, ali, uma dessas conversas, ela conta que, olha, meus filhos, eu sou apaixonada por eles, mas que eles não têm agora a noção do que eles estariam fazendo ali contra essa mãe, né? Eles teriam então agredido a mãe após utilizarem ali drogas entorpecentes e nesse momento do vídeo em que eles partem para cima da mãe, uma filha dessa mesma mulher, ela chega então ali para separar, apartar a briga. E durante esse momento, um deles começa incessantemente a disparar socos, murros no rosto da mãe. A mãe que aparece aí no vídeo, olha, essa moça de roupa verde, ela começa a filmar, de fato, um dos meninos, olha ali, sem a camisa, aparentemente muito agitado, fora de si, devido então ali ao uso de entorpecentes. A outra moça que aparece ali ao lado dela, com uma saia de cor verde, ela é filha também
Ela é filha também ali dela e ela teria ido para ajudar a mãe, auxiliar então nesse momento, para que a mãe não tivesse nenhum risco ali de vida. Olha, esses vídeos aí eles demonstram realmente uma violência ali contra a mãe. A gente agora fica na expectativa de que esses jovens eles sejam encaminhados também para agora a vara criminal judicial, onde eles passarão ali também pelo processo de investigação para identificar quais foram os entorpecentes utilizados, e a gente também fica agora no aguardo, na expectativa para atualizações do caso, e eu trago aqui para vocês. Hoje é dia então de O Assunto É com Kleber Torres, mais um episódio especial com mais uma entrevista importantíssima para você. Então pode rodar a vinheta porque vem aí O Assunto É. Ó, tá ouvindo? É o som do trabalho. Quer obra? Receba! É trabalho, é cuidado com a gente, é o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral em todo o estado, como essas de Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Taperoá e Tororó. Depois do Hospital da Costa do Cacau e da Policlínica Regional, o governo do estado ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu o SAMU em todas as regiões da Bahia. E com um recorde de investimentos em água e saneamento, está resolvido o problema de água em Itabuna. O Minha Casa Minha Vida Bahia entregou novas unidades no conjunto habitacional de Assanã e receba a obra. A água levou minha vida toda. Hoje eu durmo tranquilona. Quer casa nova? Receba! Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o empresário contabilista Erivaldo Pereira Benevides, que é empresário do setor contábil e também na área de chocolate, com a indústria Benevides Chocolates Finos, que já está ganhando uma dimensão internacional. Ele também foi sindicalista durante décadas, foi fundador do Sindicato dos Contabilistas, aqui no Sindiconta Sul, na região sul da Bahia, representou o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, por mais de 18 anos aqui na região, e agora assume a presidência da Associação Comercial, onde chegou em 1999, ainda na gestão de Helenilson Chaves. Você que é filho de um empreendedor como o seu Alfredo, uma pessoa que tem uma casa comercial na cabeceira da ponte, nos anos 60, o que é que ele levou ao empresariado? O que foi que levou a esse caminho? Prazer estar aqui, Kleber, né, na sua companhia. Conheço há muitos anos você, uma pessoa altamente culta, inteligente e sabe as questões itabunenses. Conheci meu pai, empreendedor um dos fundadores, seu Alfredo, que foi um dos fundadores do bairro Banco Raso, que após a enchente aquele lado de lá do São Caetano, praticamente não existia, era só mato, né? Só tinha a cidade lá de cá. E ele, depois que perdeu o seu empreendimento lá de cá da ponte, ele resolveu colocar do outro lado, lá do Banco Raso, e assim surgiu o Banco Raso, já tinha São Caetano. Então eles foram um dos fundadores, que hoje leva o nome dele, uma das ruas do Banco Raso, Alfredo Benevides. O que me levou a aceitar esse desafio de presidir a Associação Comercial Itabuna, eu entendi que já está preparado para essa missão. Uma vez que, como você colocou anteriormente, eu já assumi alguns cargos de direção, de sindicatos, de conselho. Eu sou empresário da área contábil, tenho um escritório também de advocacia tributária e agora, desde 2018, junto com minha esposa, estamos no ramo de chocolates finos. E o desafio, tá? E estou na CI desde 99 e lá na CI eu ocupei vários cargos dentro da CI e nunca de presidente. E agora me senti preparado e disposto a contribuir com o desenvolvimento de Itabuna e região através dessa entidade centenária que é a Associação Comercial Itabuna. Agora, quais são os desafios que você vai assumir na presidência da Associação Comercial? O desafio é participação.
A ACI tem importância, tanto é que ela foi fundada como União Comercial lá em 1908, onde um grupo de empresários itabunenses, na época Taboca, né, resolveu contestar as altas cargas tributárias que iam para Salvador e para Ilhéus. E daí então fundaram a União, feitaram os governos da época e fundaram a Itabuna em 14 de junho, agora em junho, ela faz 117 anos, de 1908. E 2 anos após, Itabuna foi fundada. Sendo assim, por ser a sua importância, eu entendi que tem que ter mais participação dos empresariados. Nos últimos anos, apesar de que os meus antecessores fizeram um bom trabalho, boa gestão, tá? E boas ações, mas as participações foram muito poucas. Eu entendo que a importância da ACI, que é uma entidade que representa judicialmente, digamos assim, e extrajudicialmente Itabuna, porque CDL é uma entidade que faz promoções, né? Natal, Ano Novo, Namorados. E o Sindicom, que é o Zé Adalto, que é o presidente, ele representa a questão do patronal, relativo a questões trabalhistas, né? E a ACI não, a ACI é tudo. Tudo que envolve o empresariado, a ACI tem que estar presente e defender de forma legal, conforme o estatuto, os interesses dos empresários. Agora, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade também que é referência na área de mobilização, parece que a Associação Comercial, a CDL e o Sindicato do Comércio funcionam no mesmo prédio, na mesma base. Não conheci ainda, mas os meus antecessores tiveram lá uma comitiva, Valdino, Arthur, Luiz Buriti, vários outros empresários estiveram lá conhecendo. Existe essa possibilidade de Itabuna um dia abrigar todas essas entidades, para juntas ter o mesmo objetivo, que é o fortalecimento dos empresários de Itabuna. Lá realmente tem uma sede, lá tem um recurso muito bom, lá tem vários outros órgãos na própria entidade, como o Sebrae, como a Junta Comercial. E aqui nós temos uma sede muito boa da União Comercial, daquele prédio. CDL tem uma lá perto do Banco do Nordeste, com o Caroli, né? E Sindicom. Quem sabe no futuro a gente possa fazer uma Casa do Comércio aqui em Itabuna, onde abrigue todas as entidades. Certo. Agora, qual é o principal desafio que você tem hoje na Associação Comercial? Como eu falei antes, estou pegando a CI totalmente enxuta, com todas as questões tributárias, trabalhista, tributária, aí, tudo em dias. Temos um caixa pequeno, mas temos um caixa. Então, ela é autossuficiente, ela só vive hoje apenas de recurso das mensalidades dos sócios e também do recurso da Junta Comercial, o escritório aqui em Itabuna, onde os empresários têm sua empresa constituída, alterações, né, diário, e tem um recurso também. E o meu desafio digamos assim, nós temos lá uma Câmara de Arbitragem e de Mediação formada legalmente, mas não está inativa. Eu pretendo ativar essa Câmara, que é uma forma de que os empresários possam resolver suas questões judiciais sem ir para a Justiça. Resolve a demanda ali mesmo na própria CI. Também quero resgatar o seminário de marketing, tá? Que tão importante é. Nós temos hoje a TVI aqui, mais 2 canais de televisão aberta, rádio, FM, faculdade de jornalismo. Integrar todo esse público em um seminário de 2, 3 dias que fez sucesso aqui em Itabuna e região. Também pretendo criar 2 câmaras. Uma câmara jurídica, que é para atender aqueles empresários que não queiram pagar um advogado, ou até façam consulta prévia, e uma câmara contábil, para também atender o empresário naquele folha de contabilidade. Uma consultoria contábil também para o associado, no caso, ele tem uma dúvida fiscal e procurar e tal, que às vezes ele é pequeno empresário, não tem acesso a um advogado que é mais caro. Seria uma alternativa também desse projeto? Você falou também uma coisa, tem empresário de Itabuna que acha que a CI é para elite. Só as grandes empresas, os grandes empresários têm acesso a CI. Muito pelo contrário. A gente vai botar o pé no chão e convidar todos os empresários do meio, micro, médio, os dos bairros. Você sabe que Itabuna tem bairros aqui que é uma verdadeira cidade, São Caetano, Santo Antônio, Califórnia. O empreendimento pulsando, tá? E esses empresários precisam de um acolhimento, precisa que reivindicações junto à entidade pública, e isso aí está aí para isso, com advogados gratuitos, contadores gratuitos. Eu vou tentar não, já comecei a falar com o Sebrae, através da coordenadora Claudiane, para também dar todo o suporte. O Sebrae é um órgão
que dá suporte gratuito. Senac, SESI, tem Itabuna, já na sede Senac em Itabuna, o SESI. Os órgãos de forma geral, todos os órgãos que tenham interesse em que o empresário permaneçam gerando renda, permaneçam gerando emprego e prosperar em Itabuna, a CI vai estar junto e colado. Sim. E investimentos na área de aumento de sócio, qual seria essa estratégia? Eu já comecei agora com estratégia do aniversário da ACI, né? Já temos alguns outdoor na cidade, parabenizando a ACI pelos seus 117 anos de existência. Vamos ter uma posse agora, 16 de junho, onde todas as autoridades, seja pública, política, religiosa, civil, maçonarias, todas as casas, Rotary Club, Lions, presentes nessa posse. Já é um pool de pessoas ali ter. E logo em seguida, nós vamos lançar um plano de ação para atingir os empresários que ainda não são sócios. Como está sendo elaborado esse plano? Já tem algum detalhe dele? Já pode dizer algum detalhe? A diretoria da Assembleia Social, ela é composta de todos os ramos. Ela tem 5 conselhos. O Conselho da Indústria, o Conselho do Comércio, o Conselho da Área de Serviço, o Conselho de Comunicação, né? E o Conselho do Agronegócio. Cada empresário na sua área vai desenvolver o seu plano para atender as demandas e a dor desse empresário de cada setor. Certo. Agora, a entidade tem mais de 100 anos de fundação, 117, né? Isso. Lutou pela independência de Itabuna também, lutou contra a tributação, defendeu a universidade, curso de medicina. Curso de medicina, na crise do cacau se manifestou, e há 2 anos vocês também lutaram para uma revisão de um arroz tributário que seria implementado pelo governo municipal, que ia aumentar os tributos de uma forma exorbitante. Foi resolvido esse problema? Na realidade, eles aumentaram, né? Eles aumentaram porque essa lei ela foi sancionada em 21 de dezembro de 2021. Quem lembra essa data sabe que Itabuna está debaixo d'água e saindo de uma pandemia. Como é que uma Câmara, em dezembro, cidade toda debaixo d'água, aprovou a lei aumentando os tributos sem consultar a sociedade? Aí em 2023, quando foi aplicada essa lei, os empresários tomaram um susto, porque, principalmente na taxa de licença de funcionamento, que saiu um preço exorbitante. Para você ter ideia, quem pagava 500 passou a pagar 2 mil. Quem pagava 2 mil passou a pagar 7 mil. Quem pagava 7 mil pagou a pagar 20 mil. Quem pagava 20 mil pagava 60 mil, 80 mil. Então, eu digo assim, o Síndico Contasul, do qual eu presidi, liderou, juntamente com a CI, e CDL e Sindicom, uma frente aí que vão para cima. Vão para cima, vão para a rua, vão para a televisão. Fizemos uma carta aberta à sociedade desse absurdo. Na Câmara também, que a Câmara na época ficou comprovado que a Câmara não leu o projeto. E aí a gente ver isso aí, e o prefeito mandou um outro projeto para a Câmara, revogando essa lei e voltando a patamares mais acessíveis ao empresário. Ficou ainda alto ainda, Kleber, ficou ainda alto, mas pelo menos não com esse absurdo que teve. E na área tributária, vocês vão ter também na Associação Comercial um acompanhamento desses processos que vão para o Legislativo, desses projetos? Bom, se eu já fazia isso sem ser presidente, Kleber, garanto que agora, como presidente da CI, essa ação vai ser mais efetiva. Inclusive, eu já falei para um dos membros do Executivo que tome cuidado, porque Itabuna não pode fazer um projeto de aumento de carga tributária sem ouvir a sociedade. Até brinquei com a pessoa que eu falei isso aí, que faz parte do staff do governante. Ó, se Natal tem Papai Noel, tá? Se Natal tem Roberto Carlos na TV aberta da Globo, com certeza Itabuna vai ter um presente que é o aumento de carga tributária. Todo dezembro tem Então, peça para o Executivo mandar isso em agosto, para a gente ter um tempo de estudar, de colaborar, para que o Código Tributário seja realmente uma ferramenta que atrai mais empresas, mais indústria, um ambiente de negócio favorável a essas empresas. E essas que estão aqui também têm
essas vantagens e esses benefícios que eles dão a outras empresas e não dão a todo mundo. Precisamos muito desse Código Tributário ser mais moderno. Agora, o governo federal também vem implementando uma série de mudanças na cobrança de ICMS, de tributos e tal, que foi votado no Congresso Nacional. Vocês vão acompanhar essas questões também? De que forma? Estamos acompanhando a reforma tributária, né? A reforma tributária que já está em vigor, praticamente, já foi aprovado todas as leis complementares. Já em janeiro de 2026, já começa já as alíquotas do IBS e do CBS serem aplicadas de forma simbólica para os empresários tomarem conhecimento, né? Uma alíquota bem baixa, que é o IBS, que extingue o ICMS, extingue o IPI, extingue o ISS. Passa agora a ser IBS. E as contribuições, que vai ser extinto o PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro para o IBS. São impostos que incidem sobre o consumo. Isso aí atinge um empresariado. E aí eu mando alerta para os contadores, de modo geral, para estudarem, para acompanhar a reforma tributária, que vai ser ainda para o ano. Para o ano está ali, Kleber, não é verdade? Então a gente precisa se preparar agora. Então essa reforma tributária veio para, segundo o projeto, para não vai ter aumento da carga tributária. Também não vai ter redução. Mas, segundo alguns estudos, vai ter aumento sim. Os empresários precisam preparar bem a sua empresa para não ter uma crescente tributária. Só para você ter ideia, a tributação mínima é 25%. Daí você tem que ter estudo e ter algum trabalho com o seu contador para fazer um planejamento tributário. No Brasil colônia, os brasileiros se rebelaram contra Portugal por causa da reforma do Quinto, né? O governo começou a cobrar um tributo de 20% sobre o ouro exportado do Brasil e o que saía daqui de cana-de-açúcar, açúcar e tal, e tudo. Isso gerou quase uma revolução, uma separação do Brasil e de Portugal por causa disso. Hoje a gente paga 40% de tributo, e aí? Você viu mês passado, em maio, né? Teve um dia simbólico, onde a gente provando de que passamos 4 meses, né? Praticamente só para pagar tributos, que são todos os encargos. Você tributa, imposto, são taxas, contribuição de melhoria, tudo que é IPVA, tudo aí. Então, o brasileiro hoje trabalha 4 meses praticamente para pagar imposto. Só você vê imposto de renda na fonte, 27,5%. Então, chega a casa de 40%. Às vezes você não entende que vai no mercado, compra feijão, compra arroz, compra carne e lá tem imposto. A gasolina, por exemplo, está 6,20 e poucos, mas dali 3,80 é imposto. É tributo, tudo ali dentro. A cerveja, nossa cervejinha do final de semana, que custa em média R$14, dos 14, R$8 é tributo. Agora o governo mesmo aumentou a taxação do IOF e gerou uma série de reprimendas, inclusive da FENABAN, que mostrou que nos pequenos empréstimos, pequenos empresários que fazem empréstimo continuamente todos os meses, isso acaba custando 40% de aumento ao empresário. Perfeitamente. As grandes indústrias, as grandes empresas, que impacta, acho que não impacta ao pequeno, mas impacta sim, porque as empresas não pagam imposto, o IOF, e sem repassar isso para o produto. Isso é uma falácia, dizer que não repassa sim. E quando passa para o produto, atinge o pequeno também, quando ele empresta. Então, o Brasil ainda tem uma carga tributária voltada exclusivamente para o consumo. Enquanto os outros países, como na Europa e Estados Unidos, a tributação maior é sobre bens, sobre herança, sobre doação. Tá? E o Brasil tende muito a tributar consumo. E isso a reforma tributária está trazendo algumas questões onde ele tira o pé mais do consumo para atingir os bens, né? As grandes rendas e a herança e a doação. Agora o governo é bom em arrecadar, mas presta um serviço de má qualidade também, né? É o que diz que arrecada como se fosse um país grande e distribui com um país pequeno. Então, realmente, para você ter ideia, um empregado que ganha R$10 mil, líquido, ele recebe 6. Líquido. Dos 6, ainda tem que pagar plano de saúde, escola particular dos meninos, medicamento e por aí vai. Sem falar em segurança, que hoje a gente em casa tem que ter uma câmara, o empresário, no geral, tem que ter uma segurança particular e realmente gasta mal. Alguns deputados na Câmara têm questionado o governo porque pode reduzir. Eu sou contador também, né? Então sabemos que o equilíbrio financeiro você ganha mais, passa a gastar mais, ou você passa a ter menos despesas. Dentro de casa é assim.
quando o seu salário é baixo, você tem que recortar algumas questões. E o governo não tem gasto, não tem cortado na carne para que sobre dinheiro para pagar os benefícios que... E o que é que gera problema para esse ajuste fiscal não ser feito? Que é um negócio só definir o que é que vai cortar e tal, e tudo. Eu particularmente vejo a questão das emendas. Quando fala em cortar despesas... 50 bilhões as emendas custam o país. Os deputados não querem largar a questão das emendas. Então, todo mundo quer, acha que o outro tem que cortar na carne, o outro tem que diminuir, mas ele não quer diminuir. Essa questão individualista que tem causado a questão do Brasil, muitos partidos, muita falta de transparência no que faz. A transparência Brasil lá, tem os gastos lá, e implica que muita despesa necessária. O custo judiciário é muito alto, muito alto. E o gasto com deputado, com senador também é muito alto. Esse gasto, levando em conta que outros países não tem tanta despesa assim com essa máquina administrativa que nós temos. Parece que os Estados Unidos têm menos deputados do que o Brasil até. E aqui que aumentar, né? Aqui que aumentar para 530. Uma lei, a lei, é o que você fala que quando você aumenta a população, né? Em um estado, uma cidade e tal, você aumenta bem a carteira da Câmara de Vereadores ou aumenta a carteira da Câmara de Deputado Federal e Estadual. Mas quando isso há uma redução de eleitores, por que não reduz? Então tem estado lá que aumentou a população, né, para ter cargo, e outros diminuíram. Só que eles resolveram, e não sei se já passou, não tenho acompanhado muito essa parte política, mas parece que ainda vai passar esse projeto para poder aumentar mais ainda em 30 deputados, né, para poder na Câmara. Agora você está assumindo a Associação Comercial de uma cidade que é a 160ª cidade do Brasil em população. Esse é um dado positivíssimo. E uma cidade com fama de rica, porque da região de cacau e tudo, aquela tradição antiga. Bem, essa cidade, a renda per capita é R$20.000, em média. A de Ilhéus é 32 mil, é 52, 56% a mais, um pouco, tá entendendo, do que Itabuna. Mas as duas cidades têm o mesmo problema, 39% da população vive de Bolsa Família. Além disso, quando você vai para a Bahia, que é um estado pobre, nós somos o 63º município em renda per capita. Quando a gente vai para o Brasil, que é 5.570 municípios, nós somos 3.178, por aí assim. Quer dizer, estamos na metade mais pobre do Brasil. Como mudar esse perfil de cidade que já foi rica, que tem uma tradição e que em 10 anos perdeu até 8% da população? Era uma população de 210 mil, passou para 186 mil habitantes no censo. E aí? Aí o desafio que vai levar anos, mas eu vou começar dizendo, e no discurso, e chamando os empresários, uma coisa que nós temos que ter como itabunense, que é o pertencimento. Precisamos ter orgulho de pertencer a Itabuna, a esse município, que nós nascemos, nós investimos aqui, minhas filhas nasceram aqui, eu quero que minhas filhas tenham uma cidade mais humana e desenvolvida, ao invés de outros que pegam e querem que a filha vá estudar em São Paulo, na capital, e por lá ficam, não voltam para cá. Tá? Então, eu espero essa cidade que os empresários tenham esse orgulho. Eu na minha campanha agora, campanha não, porque foi chapa única, mas para eu constituir essa chapa, tive algumas dificuldade, tá? Porque eu via dos empresários, não, sabe, descrente ainda, ainda meio achando que a CI está envolvida na questão política, partidária, e o estatuto nosso diz que a CI é uma instituição apartidária, tá? Ela não tem lado, era o lado dela do empresário, isso eu vou deixar bem claro nas nossas reuniões para os empresários. Venham, qualquer empresário que tenha lado pode vir, mas aqui dentro, na casa da Associação Comercial, não vai ter essa bandeira. Eu vou estar do lado de qualquer político, ali do lado, tirando foto, mas sabendo que ali estou, em nome da Associação Comercial, pedindo e exigindo transparência naquilo que o tributo, como você colocou anteriormente, né, seja investido na cidade de forma correta. Um grande mal, não só de Itabuna, mas de todo o município, atestado, é a questão das licitações. Isso eu vou criar uma comissão para acompanhar as licitações daqui na nossa cidade, porque o município ele não faz obra, ele contrata a obra. Então não é possível que você comece a obra agora e a empresa quebre e você não tenha um respaldo jurídico para dar continuidade. Tá? Então isso eu entendo que foi mal feita a licitação.
mal feita. E aí envolve questões que a gente sabe que ali está a corrupção. Mas aí o nego vai contratar uma empresa para fazer uma obra de 10 milhões, a empresa tem capital social de R$ 1.000, e aí? Aí, quando eu coloquei, a comissão de licitação tem que ser investigada, tem que estar acompanhando isso. E profissionais da área de contábil nós temos, para acompanhar todo esse processo em benefício do município. No Brasil temos uma ONG chamada Contas Abertas. Conta Aberta, é uma delas. Transparência Brasil, é outra dela também. E Observatório Social. É esse Observatório Social que eu vou entrar em contato lá com o Vitória do Espírito Santo, que tem já tem. E na Bahia temos 4 ou 5 municípios que já tem esse observatório. E nós vamos tentar criar aqui em Itabuna, que tá sempre de olho na Câmara, no Executivo, e nas licitações, na tomada de preço, para saber se realmente aquilo que está sendo licitado está sendo entregue e está sendo executado. Tem uma entidade também, acho, ligada a empresário, no Rio e no São Paulo, que ela faz avaliação dos municípios brasileiros, em grau de desenvolvimento, investimentos sociais, investimentos na área de habitação, investimentos de... Você tem alguma informação sobre essa... Parece que é FENAGE. Dentro da minha meta aí é se associar a todos os tipos de entidades. SEBRAE, nós temos a Federação do Comércio em Salvador, e então, vários. Agora eu digo sempre que sozinho não posso fazer nada, tá? Mas nós deixamos, desde o ano passado, anotei as nossas reuniões centenárias, né? Na CI, onde tem debates. E são semanais, às segundas-feiras. Às segundas-feiras, às 19 horas na sede. Vou voltar com essas reuniões. Então, pedido para os empresários para lá ouvir. E aquilo que puder fazer, a gente vai estar cobrando de quem de direito, seja de promotor, seja executivo, seja legislativo. O que nós podemos, Kleber, é estar reclamando sempre. Principalmente no WhatsApp, nas redes sociais, na hora de colocar a cara na frente para poder pedir e mostrar a ferida, você tem pouca gente. O Itabuna é sempre do que já teve, né? O Baldo Dantas fez isso. Já teve cinema. Já teve isso, já teve aquilo. Tá? Então, a gente tem que parar com esse saudosismo e começar a agir agora para frente. E tecnologia, como é que vocês vão enfrentar a tecnologia? Por exemplo, o comércio. O comércio enfrenta a concorrência do comércio digital. E aí, como é que fica essa luta, essa disputa? Na reforma tributária também implica em que agora o imposto vai ser cobrado na chegada do produto e não na origem. Isso vai ter uma mudança muito forte na tributação. Então, hoje em dia, o tributo é cobrado na origem, agora vai ser cobrado no destino. Então, existe essa previsão legal da reforma tributária de mudar essa situação. Aí, quer dizer, pode melhorar a arrecadação dos municípios, no caso? Também, e a questão de Itabuna, uma queixa que eu tenho recebido muito, é atendimento. Nossa loja não se apresenta de forma adequada para o consumidor. Os nossos funcionários também estão mal preparados, a maioria deles, de atender a clientela, todos os setores. É uma queixa que as pessoas que viajam muito por aí veem que o atendimento é fundamental. Aquela pessoa que tem poder aquisitivo, ela não olha preço, ela olha valor. E valor, ele não tem o atendente que saber vender aquilo ali. No meu ramo, por exemplo, chocolate, deixa eu dar uma deixa aqui, né? Certo. É um chocolate de qualidade, né? Então, o valor dele nutricional, o valor dele de ter a experiência de ter um cacau de qualidade é outro do que aquele preço que você paga no mercado daquele produto que tem mais açúcar do que o cacau. Agora, a sua indústria é verticalizada no sentido de você produz o cacau, você colhe, você beneficia e eu comecei agora só chamado fenômeno sistema Bichobar, que é da amêndoa ao chocolate, amêndoas selecionadas e escolhidas de fermentação, tudo tem um critério de como torrar de uma maneira mais equilibrada. E agora, recentemente, nós estamos com a colina, aqui perto de Itabuna, e estamos já colhendo um pouco de cacau para também ser autossustentável, porque o valor ficou muito alto e o cacau fino é muito maior do preço do que o cacau commodity, é 30% mais caro, porque ele há uma fermentação, há um critério, uma seleção de amêndoas, e o outro não, o outro você envia de qualquer jeito. E por isso que a gente está também tentando
ser autossuficiente. Mas, por enquanto, a gente depende ainda de muito produtores de cacau fino para poder alimentar a nossa indústria. Os preços do cacau tiveram uma melhora no mercado internacional, mas não beneficiaram os produtores, que a produtividade é baixa. Isso. Aumentou o preço, não tem produto. A questão é essa. A conta não bate, porque quando aumentou o preço, já porque a crise lá na África foi grande e vai persistir para os próximos 2, 3 anos. Itabuna, 67% da produção do PIB é gerado pelo comércio. 14, 17% por aí assim pela indústria. E só 1% pelo setor agrícola. E aí, como mudar esse perfil também? Itabuna, diferentemente de Ilhéus, né, que tem a agrícola, uma área maior que Itabuna, na área rural. Itabuna também tem pouca área rural, tá? E Itabuna ainda importa ainda hortifruti, vem de outro estado, né? E aí precisa realmente ter essa mentalidade e mudar de estratégia para poder fortalecer o nosso agronegócio. Qual a mensagem que você dá para nossos ouvintes? Porque nós temos tempo limitado também, meu amigo, infelizmente. A mensagem é convidar os empresários, de modo geral, né, a população a comparecer à nossa posse solene. Eu fui eleito dia 12 de maio e agora 16 de junho, às 18 horas, no Centro de Cultura do Aninha Filho, vai ser a nossa posse solene, com toda a autoridade, mostrando aqui a minha diretoria, que vai estar à frente dessa aí próximos 2 anos, para fazer a diferença. Isso conta comigo, que força, ação, nós vamos estar para poder mudar essa situação de Itabuna. Pelo menos tentar. Como estamos no fim de semana, na próxima semana vai ter a 2ª Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, que terá como tema o envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. A presidente Kátia Balduino, na próxima semana, vai estar com a gente alguns minutos para falar sobre essa proposta, que vai ser o debate no dia 17 de junho, no Espaço Cultural Adonias Filho. Um livro seria Andy Warhol, O Gênio do Pop, que é uma biografia escrita por Tony Shelton e David Dalton, que trabalhou com o Andy Warhol, e eles contam a narrativa de um cara que foi um gênio na arte e também teve uma vida trágica. Agora, como um filme brasileiro, Sala Escura, de Paulo Fontinelli. 9 pessoas no cinema assistindo o filme, a sala fica toda escura, aí começa a aparecer a imagem de uma mulher sendo torturada por um cara mascarado. Só que os 9 espectadores tentam fugir do cinema e a porta está trancada. O filme tem Raíssa Haddad, Priscila Boiá e João Vitor da Silva, que é uma opção. Foi filmado em 24 e vale a pena como uma diversão para um filme de suspense e de terror. Um abraço, bom final de semana. Tá ouvindo? É o som do trabalho. Quer obra? Receba! Trabalho, cuidado com a gente. É o governo do estado presente. Já são mais de 170 escolas de tempo integral em todo o estado, como essas de Ilhéus, Itabuna, Itapetinga, Taperoá e Tororó. Depois do Hospital da Costa do Cacau e da Policlínica Regional, o governo do estado ampliou o hospital de base em Itabuna e garantiu o SAMU em todas as regiões da Bahia. E com um recorde de investimentos em água e saneamento, está resolvido o problema de água em Itabuna. O Minha Casa Minha Vida Bahia entregou novas unidades no conjunto habitacional de Assanã e receba a obra. A água levou minha vida toda. Hoje eu durmo tranquilona. Quer casa nova? Receba! Na Bahia é assim, o governo do estado presente trabalha pra gente. Olha, estou de volta com vocês e eu quero iniciar então os nossos destaques do dia. E é uma notícia, então, assim, bem... Poxa, Cássio, ó, eu tô chateada já com isso, não. Você
Olha, estou com vocês e já quero iniciar aqui um dos nossos destaques bem importantes do dia. O presidente Lula está em Paris ali para uma agenda, então, de negócios. Ele faz ali grandes reuniões, então, na França. E olha, a Torre Eiffel trouxe uma homenagem tanto para o Lula quanto aqui para o Brasil, representando ali uma imagem na Torre Eiffel com a nossa bandeira nas cores verde, amarelo e azul. Põe pra gente aí o vídeo, Cássio. Pode dividir aqui a tela, Cássio? Tanto a minha imagem com a torre. A gente sabe que essas representações ali, então, elas trazem uma homenagem, além de que o Brasil também, olha, traz toda uma significância, né, com essa ida ali do presidente para, então, Paris, para negociações, acertos ali, então, diplomáticos. Olha, eu tô aqui com um pouco de barulho. Cássio, se você puder conseguir aqui, então, fechar aqui a porta para a gente dar seguimento, por favor. A gente vê ali, olha, além do farol ali demonstrando também toda a significância, importância e imponência da Torre Eiffel. A gente vê ali as cores, olha, amarelo e verde. O Brasil, então, que tem toda a importância. A gente sabe que essa ida do presidente para a França, para Paris, tem uma importância, um símbolo, né? Ele vai ali tratar de negócios. Vem aí também a Copa do Mundo. O Brasil, olha, bem representado. Tem um técnico novo, que é o Ancelotti. Ele está aí à frente, já designando e tentando reunir ali também esses nomes, os craques aqui de futebol, para a gente fazer, olha, um jogaço, hein? Uma partidona durante ali toda essa Copa do Mundo. E olha, antes de finalizarmos, para dar início então aqui ao TVI Esportes, já que a gente está falando de Copa do Mundo, de futebol, seleção brasileira, e já a gente inicia aqui então o TVI Esportes, as inscrições para o Enem, olha, encerram hoje. O Enem é um exame nacional do ensino médio que é realizado em 2 domingos. Esses 2 domingos compreendem ali um período onde o aluno fica por volta de 5 a 6 horas do seu dia ou mais, a depender da quantidade de questões que ele for respondendo. Com o tempo, ele vai ficando na sala. O último a sair, ele tem que assinar uma ata de comissão, falando que as provas foram entregues no tempo correto, finalizadas no tempo certo e, claro, com o fiscal atento ali para todos os momentos. Além disso, para quem não conseguiu pedir a taxa de isenção, a gente sabe que a taxa já foi findada no mês de maio. E agora as inscrições para o Enem se encerram hoje, nessa sexta-feira, 6 de junho. Então essa daí, olha, é uma novidade para você que não conseguiu fazer a sua inscrição também. Tem até hoje, viu? Até hoje, às 23h59, você consegue também fazer ali a sua inscrição. E finalizando aqui com vocês, então, com a nossa temperatura. Itabuna, nesse momento, os termômetros marcam 29 graus, a máxima de 29, mínima de 19. A madrugada começou ali um frio por volta das 23 horas já nessa noite. A gente sentia ali um frio intenso. Ilhéus também, 27 graus. A máxima pode chegar a 28 graus. Itacaré, 27 graus, predominantemente nublado, mínima de 23 graus. É esperado chuva também em Itacaré. Itajuípe, 29 graus, máxima de 30 graus. Vitória da Conquista, um solzão gostoso apareceu por lá. Não é mais aquele sol tímido, hein? O sol aí, olha, em Vitória da Conquista hoje registra 27 graus. Vitória da Conquista com 27 graus, um tempo mais ameno. A máxima vai chegar a 27, ou seja, a gente tem ali uma temperatura gostosa, ambiente. Uruçuca segue com 29 graus, máxima de 29, mínima de 19. Madrugada também foi bem frio ali em Uruçuca.
também em Itajuípe e Bicaraí, que sediou uma grande festa agora aí, trazendo olhares aqui para o extremo sul baiano. E Bicaraí, nesse momento, os termômetros marcam ali 28 graus, máxima de 29 graus, mínima de 18 graus. Então você aí, olha, de Salvador também. Salvador está predominantemente nublado, máxima de 26 graus, mínima de 24. Então assim, você que vai curtir o seu final de semana já sabe, Ilhéus, Itacaré, dá para pegar uma prainha gostosa. Salvador também tem previsão aí de sol, predominantemente ensolarado final de semana. Vitória da Conquista também. Previsão aí, olha, de sol para todo final de semana. Aquele friozinho, mas o sol tá lá presente. Nada de nuvem, nada de chuva também. A partir de segunda-feira pode ser que as coisas mudem, mas só tem uma probabilidade de chuva a partir de quarta-feira em Vitória da Conquista, que é de 35%. Então, na quinta-feira já aumenta para 40%. Ilhéus também tem sol aí para esse final de semana todo. A partir de terça já começa ali uma chuvinha se aproximando do São João. E olha, aqui a TVI, junto com o TVI News, tem preparado uma programação especial para o seu final de semana. Para você aproveitar, ouvir um forrozinho, aquela música boa, um shot gostoso, então, é aqui na telinha da TVI. Agradeço a sua audiência diária, quero desejar um bom final de semana, uma sexta-feira abençoada para você de casa que nos assiste. Um beijo especial, fiquem com Deus, a nossa programação segue e segunda-feira, ó, eu e você, a gente bate esse papo bem legal. Abraços!